Amém. Eu quero falar um pouquinho, poucos minutos, só para ajudar o povo, porque o nosso ministério é um ministério que tem abrangido o mundo. Então eu quero dar a liberdade, porque é tempo disso. É tempo do povo ter a liberdade dada pelo próprio pastor. E se você soubesse, se você estivesse na minha carne, agora você saberia por que eu vou falar isso. Se você estivesse na minha carne. Então eu quero que todo o povo que me ouve tenha uma liberdade de escolher o pastor que você quiser, certo? Por toda parte. Eu não quero segurar as pessoas comigo, porque você pensa que todo mundo está bem comigo, mas você está enganado. Que não está todo mundo bem comigo. Por isso eu estou dando essa oportunidade. E também não vou julgar, eu quero que isso aconteça comigo, com esses pastores que estão aqui e com aqueles outros que não vieram. Eu quero que vocês entendam isso. Se os irmãos escolherem outro pastor, que eu não venha falar mal daquele irmão porque escolheu outro pastor. Porque chega um ponto, o convívio das pessoas não dar certo conosco. E eu prefiro que elas tenham uma oportunidade, uma liberdade de escolher um destes pastores ao meu lado para pastoreá-los, do que eles dividir o ministério. Porque se eles não tiveram ministério até hoje, então deve saber que não tem ministério. E é para cada membro que me escuta, eu quero que você tenha essa liberdade. Você não é obrigado a ficar comigo. Eu estou falando no meu ministério. Eu não estou interessado e não quero que você deixe do seu pastor para vir para o meu ministério. Não quero. Deus sabe que eu não quero. Você está me entendendo? Eu não quero. Agora, eu quero que você tenha liberdade de escolher um pastor que você se dá bem com ele. E eu não quero te julgar, não quero falar mal de você, não quero dizer que você é um Judas fazendo isso. Então eu quero que você entenda, Deus conhece o meu coração. Você pode ser um Judas dividindo o ministério, mas se você deixar do meu ministério e ir para outro ministério, você não é Judas. Então é preferível, se não dá certo, você não dá certo com a minha maneira de ver, com a minha maneira de crer, com a forma da minha pregação, mas você dá certo com a pregação desses pastores aqui e dos outros que não estão aqui, mas que crê na mesma mensagem, você tem a oportunidade. Amém? Talvez você não esperava isso. Ficaram tristes, ri um pouquinho. É liberdade que a gente dá, para não ter pessoas ao nosso lado oprimida. É uma coisa terrível você viver com uma mulher ao seu lado e ela está oprimida, vivendo com você oprimida. Ela precisa de se libertar. Assim é a oportunidade que damos ao crente, que é muito mais fácil do que a mulher e o marido. O crente faz a sua escolha e talvez está com um pastor, não deu certo, agora escolhe outro pastor. Não vai para o mundo,
Não vá para as denominações, porque quem escuta essa mensagem não volta para a denominação, é mais fácil para o mundo, entende? Mas não vai para as denominações. Só que eu não quero taxar a pessoa como Judas só porque deixou do meu ministério. Não quero. Eu quero que os pastores aqui entendam isso também. E agora, eu acho que é bom eu falar isso, porque se vocês crerem no ministério da hora, sabe lá no seu Face, qual foto que você tem que pôr? Do seu pastor. Do marido e da mulher. Que não quer pôr do marido e mulher, quer pôr do pastor. Outros colocam foto de firma, de gente que não crê em nós, que não crê como nós. Vai lá, tira isso agora. Vai lá no Face, tira. Eu já vi lá. Põe uma firma de uma pessoa que é nosso parente, mas não crê como nós cremos. É um ló. Então eu acharia bom que você não ficasse insultando o outro pastor, que isso é insultar o pastor, colocando de uma firma de outra pessoa que não crê no seu pastor. Não faça isso. Talvez você nem sabe o que eu estou falando, mas eu duvido que você que faz isso não sabe o que eu estou falando. Duvido que você não sabe, que você só faz isso de propósito. Ninguém faz isso se não for de propósito. Só faz essas coisas de propósito. E a gente vai indo e enche. Como é que pode? As pessoas dizem que crê na terceira puxada. Vê lá o que elas põem. Vê a primeira capa do Facebook. Vê lá a foto, as irmãs sem manga. Uma hora coloca ela de short. Você diz, tem gente que faz isso? Faz. Tem gente que coloca qualquer foto lá. Você deveria selecionar as pessoas que você coloca no seu Face, porque aquilo te representa. Certo? É um livro que te representa. Então, coloca uma coisa que presta lá. Mesmo se é a sua foto, se você já olhou no espelho e achou que você é feia, é preferível você colocar você feia lá, mas bem vestida, uma pessoa que dá exemplo, que dá testemunho. O que você deve fazer? Entenderam? Eu sei que vocês estão cansando, mas está cedo, irmãos. Está cedo para cansar. Vocês chegaram hoje, quem chegou ontem e hoje estão cansados. Os dias estão quentes. Ontem eu dormi na direção dentro da cidade, dormi. A minha esposa que me livrou, me ajudou e me acordou. Dormi. É um relance assim, mas está tão gostoso. Eu digo, se morrer de repente, é desse jeito, você nem fica sabendo. Você sabe que morreu quando está doendo aqui, doendo ali, está preparando. Mas se for daquele jeito ali, você não sabe nada. Dirigindo assim, desci. Aí eu comecei a subir, não vi mais nada. E só vai para o lado errado. Então, por favor, não durma na mensagem. Não vá para o lado errado, vai dar acidente, vai dar morte. Age da forma certa. Não tem aquele espírito, eu tenho minha mente, pastor tem a dele. Não, você tem que ter a mente desse ministério ou não estar nesse ministério. Eu tenho a mente de Brana. Se eu não tivesse, eu não falaria em Brana. Eu falo porque eu creio em Brana. Eu falo em Jesus porque eu creio em Jesus. Aí você pergunta, mas tem Jesus e tem Brana? Tem! Tem Jesus e tem Brana.
Você vai encontrar com Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Brana não é a imagem do Deus invisível. A Bíblia mostra isso. Nós temos que trabalhar dentro da Bíblia. Jesus é a imagem do Deus que não se vê. Qualquer tempo que nós quisermos ver Deus, no céu, na terra, em qualquer lugar, só em Jesus Cristo, em mais lugar algum. Agora, onde você quer ver um mensageiro com um novo nome, um Deus encarnado no dia. Moisés foi Deus encarnado no seu dia. Tem Moisés e tem Deus? Tem. Certo? A gente tem que crer nisto. Isso é verdade, as pessoas não entendem a revelação na qual Deus tem dado a cada um de nós. Não é você falar, não, Brana é Deus encarnado, então não tem Jesus. Você está errado. Você não tem revelação desse ministério. Você vê Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível, do Deus que não se vê. Jesus Cristo é a imagem, Brana não é essa imagem. Se você não puder ver a diferença, vai na mensagem de Mombrana e veja. Por isso Mombrana diz, eu sou um filho do homem, não o filho do homem. Porque o filho do homem é Cristo. E ele era Cristo. Mas não era aquele Jesus Cristo, ele era o Cristo Brana. E você precisa entender isso. E quando eu chegar no céu, eu vou ver Jesus Cristo e vou ver Brana? Vou. E o hino, primeiro quero ver meu Salvador, é isso mesmo? Você quer ver primeiro seu Salvador? Então é Jesus Cristo. Aí você quer ver Brana? Quer também. Ninguém teve uma mensagem como ele no dia que eu vivi. Eu quero ver o irmão Brana. E lá eu não vou caçar com ele. Eu já não gosto de caça. Não vou pescar, não gosto de pesca, só gosto de comer o peixe. A gente tem que entender isso. Agora, se você pensar como trinitário, eu vou ver um Pai, vou ver um Filho, vou ver o Espírito Santo. Isso é mentira. Você só pode ver um. Quem me vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Ele nunca falou que você vai ver o Pai separado dele. É quem vê a mim, vê o Pai. Amém. Espero que estas coisas possam te ajudar e vocês dão um limpa nesse Face, que você sabe que é o meio de comunicação, YouTube, Face, isso é uma bênção para a comunicação, mas comunique certo. Largue de discutir com os outros, largue de se meter em política, você não é político, tire isso da cabeça, é uma bobagem. Você é uma pessoa baixa. Como crente, como cristão, mexer em política. A pessoa baixa. Não tem moral evangélica, não tem moral espiritual. Você pode ter moral denominacional. Mas estou falando daquilo que é real para esse dia. Que todo mundo que vai ali, vai, não é para melhorar para ninguém, é para si próprio. Não posso nem falar mais, porque eu não sou político. Certo? Então, eu espero que vocês entendam isso. Há muitas rixinhas, briguinhos entre membro, pastor, porque os dois ficam baixos, os dois descem lá na fossa. Os dois, o pastor e o membro, descem lá na fossa. Por que você não sobe na glória? O pastor e o membro, sobe na mensagem, vai na mensagem, pregue a mensagem, ensina essa mensagem. Amém. Vou parar, senão eu vou pregar outra vez. Né? Amém. Agora vamos ouvir um pouquinho, irmão Rogério. É um filho nosso no Evangelho. Foi chegando e desenvolvendo. Porque tem filho que leva muito tempo a desenvolver. Mas ele chegou dentro de 6 meses, ele já estava grande. Grande assim, no conhecimento, na fé. Porque no tamanho não tem jeito, ele não passa disso. Né? Mas, quando prega, todo mundo admira, todo mundo gosta. Entende? E nós, os pregadores, não temos que estar enciumados, nós temos que agradecer a Deus pelo dom. Porque cada um de nós temos um dom.
Eu tenho um dom, prego de um jeito, o outro vem e prega de outro jeito, mas eu tenho um dom, está pregando a mensagem. Então você se adapta com aquilo, sente bem com aquilo ali. Então eu escuto e sinto bem. E quanto menos nós falarmos, é melhor para o povo. Né? Quanto menos nós falarmos. Eu sempre tenho dito, o obreiro não pode falar muito. Dirigente cântico, diz o irmão Brana, que ele não pode se portar como pregador. Acaba um hino aí em cima daquele hino. Fala sobre aquilo. Ou senão já traz a testa de um irmão e pá, uma pregada nele. Não é para ser feito isso. Nós temos que aprender. Faz 20 anos que eu prego isso, e eu tenho visto gente que não aprende. Então, por favor, vamos aprender. Obreiros, vamos aprender. Diáconos, vamos aprender. Nenhuma luta, nenhuma briga um com o outro por posição, por querer fazer alguma coisa, ou por preguiça também, por não querer pôr a mão na obra, fazer o que é certo. Que vocês possam se dar bem em tudo. Mas não vamos prejudicar esse período nosso da pregação da palavra de Deus. Sempre tem um pregador. Mas tinha vezes no tempo do irmão Brana que tinha 2 pregadores. O irmão Névio, que é o irmão Neville, e o irmão Brana. Tinha 2 pregações naquela noite. Hoje nós sabemos que eles não passam aquilo para nós. Mas era muito melhor nós termos as pregações do irmão, como é que é? Neve. Irmão Nevo, que é irmão Neville, é muito próximo os nomes. Ele veio com Nevo. É muito melhor se nós tivéssemos as pregações que foram feitas no tempo do irmão Brana, do irmão Nevo, que é o irmão Neville, do que o irmão Liveio. Eu sei que eles não vão gostar disso, mas eles têm que saber que esta é a realidade, porque o irmão Nevo cria verdadeiramente no irmão Brana. Então aqui também tem aqueles que crê verdadeiramente naquilo que eu prego. E a gente tem que ficar ao lado desses que crê verdadeiramente. Não dê a mão, não dê ouvido. Porque tem hora que você... Eu não pus a mão, mas você escutou. Você não repreendeu, você não corrigiu. Então você é devedor do mesmo jeito daquele que põe a mão. Amém.